Shalom Ubrahas, se você está atento às profecias que o Senhor me dá, então você foi testemunha desta profecia. Até que ele fosse apertar aquele botão vermelho, ele ficava na sua frente ou na frente do botão vermelho. Mas de um lado ele via pessoas dizendo para ele fazer, e do outro lado ele via pessoas dizendo para não fazer. E nós fazemos parte desse povo que está dizendo para ele não fazer. Nós somos o povo de Deus. Vamos orar agora para que isso não aconteça, irmão. Para que isso não ocorra, porque Donald Trump pode fazer qualquer coisa, irmão. Não, isso é pressão política. Isso não é nenhuma pressão política. Donald Trump afirmou, eu vou te bombardear. E realmente faz isso. Ativar um ataque nuclear é um crime. Precisamos substituí-lo com urgência. Após a descoberta de que Donald Trump tentou lançar um ataque nuclear, 4 acontecimentos críticos foram desencadeados, sendo o último, sem dúvida, o pior de todos. Primeiro, relatou-se que o general Dan Kane tomou a inédita decisão de bloquear fisicamente seu acesso aos códigos nucleares. A alta cúpula impediu um ataque iminente ao Irã e afirmou que você não está apto a decidir sobre o arsenal atômico. O ex-analista Larry Johnson confirmou que você ordenou o ataque, mas a catástrofe foi evitada pela resistência do general Kane, que recusou cumprir uma ordem que iniciaria a Terceira Guerra Mundial. Em terceiro lugar, após o vazamento da sua tentativa de ataque, dezenas de veteranos ocuparam o edifício Cannon no Congresso. Os ex-combatentes exigem o fim do conflito e afirmam que não permitirão que o país entre em um apocalipse nuclear. Além disso, congressistas dos dois lados se uniram para invocar a 25ª emenda. Os legisladores afirmam que seu estado mental ameaça o planeta e pedem sua destituição, antes que tente apertar o botão vermelho novamente. Exatamente. Como você viu na tela, o senhor me mostrou que Donald Trump estava prestes a tomar uma decisão terrível e que deveríamos orar para que Deus permita que Donald Trump não faça isso. E aparentemente, o senhor ouviu nossas orações e usou o secretário, ou melhor dizendo, o presidente do Estado-Maior, um militar chamado Dan Cass. Isso foi vazado por um ex-agente da CIA e analista político que disse que o dia chegou. Eles estiveram no último sábado na Casa Branca, em uma reunião onde havia altos comandantes na mesa, entre os quais também estava Donald Trump. E aqui foi feita a pergunta de Donald Trump, que disse ao oficial de alta patente, Dan Cass, me passe os códigos nucleares. E este último respondeu não. Ao que parece, Donald Trump tinha em mente, senhores, atacar e cumprir a promessa que fez de apagar toda uma civilização lançando um ataque nuclear, para, obviamente, destruir e apagar do mapa a nação do Irã. Mas Deus ouviu o meu clamor e o clamor dos que oraram e permitiu que esse homem estivesse nessa reunião, porque ele nem sequer ia, mas decidiu ir. E aqui, irmão, esse homem enfrentou Donald Trump e disse que não ia dar nenhum código nuclear, porque não ia permitir que essa decisão arrastasse os Estados Unidos para a Terceira Guerra Mundial. Senhores, eu avisei. Esse vídeo está aí, irmão, é bem antigo, da profecia que eu dei, em que eu disse que vi Donald Trump diante de um botão vermelho e que diziam para Donald Trump apertar o botão. E Donald Trump ficava pensativo. E algumas pessoas diziam para ele, faz isso, faz isso, faz isso. Mas o povo de Deus tinha que dizer para ele, não faça isso, não faça isso. Na verdade, nesse vídeo que postei há várias semanas atrás, eu fiz um clamor ao trono e disse, Donald Trump, não faça isso porque você vai se sujar. E olha, irmão, glória a Deus por esse homem chamado Dan Cass. Ele é o chefe e presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. E esse homem, irmão, tem um cargo militar muito alto e é o responsável por fornecer os códigos nucleares para que sejam realizados os ataques nucleares. E esse homem tomou uma boa decisão ao impedir Donald Trump e não lhe dar nenhum código enquanto ele era o presidente. Isso é ótimo, irmão. Sabe por quê? Pode provocar literalmente uma desgraça, irmão, em nível mundial. Também te falei que o povo do Irã são almas e precisamos orar por eles, pois o Senhor ficará triste se perderem. Imagina, irmão, um ataque onde morram centenas de milhões de pessoas, porque o Irã tem 100 e tantos milhões de habitantes. Imagina, irmão. Então oramos a Deus, irmão, para que Deus tenha misericórdia da nação do Irã. Por quê? Porque aqui o único que pode tirar a vida ou dá-la é o nosso Senhor Jeová dos Exércitos. Ninguém pode tomar essa decisão. Reconheço que, embora Deus tenha colocado Donald Trump no poder, ele às vezes exagera. E é normal, Deus o colocou aqui
Repito, como disse no outro vídeo, porque Deus sabia que a única pessoa que teria coragem para cumprir as profecias apocalípticas seria esse homem. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, nem misture isso. Por quê? Porque, senhores, estamos vendo como as profecias apocalípticas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E ainda tem gente que duvida, ainda tem gente que não acredita. E me perguntam, mas você profetizou, mas você disse, mas você falou? Sim, Deus me usou para profetizar a vitória de Donald Trump. E eu te disse o que ia acontecer até isso, sabe? Essa profecia se cumpriu, mas também coloquei o povo para orar para que, irmão, para que isso não aconteça. Porque eu sei que eu disse isso, irmão, no vídeo eu disse isso. Senhores, a última coisa que passa pela cabeça de Donald Trump é o medo. Esse homem não tem medo. Esse homem não está nem aí para apertar o botão vermelho. E não é só destruir, irmão. Não é só destruir o Irã. Não, o Paquistão, qualquer um que vier, irmão. Sabe? Por isso Deus colocou ele ali, porque ele tem a coragem que tinha Ciro, o rei Ciro. O cara é uma espécie de Jeú. Então, é uma espécie de Ciro. Então, você não pode ficar provocando uma pessoa assim que você sabe que não hesita em mandar eliminar. Então, temos que orar, irmão, por esse presidente Donald Trump. Devemos orar pelo governo dos Estados Unidos e pelo Irã. Temos que orar, irmão, pelo povo. Muitos nem sabem em que tempo vivemos. Muitos perguntam como eu sei dessas coisas. Isso não vem das notícias, pois você sempre fala antes de acontecer. E são coisas que as notícias não têm como chegar até lá. Mesmo assim, me perguntam, será que você tem uma pessoa que te informa? Da CIA, eu digo, mas meu filho, que pessoa vai me informar se nem o presidente sabe disso? E a CIA vai saber. Se nem o Mossad sabe disso, a CIA vai saber, meu filho. O que há com você? Deus afirma na Bíblia que só age após revelar antes aos seus profetas. Eu posso te detalhar e posso te dizer como as coisas vão acontecer de maneira detalhada, senhores. Porque Deus fala e revela. Se muitos não querem acreditar, é problema deles. Deixem que se percam, senhores. Não se considerem superiores a Deus. O Senhor perguntou a Isaías, quem acreditou em nossa mensagem? E sobre quem se manifestou o braço do Senhor? Quem sou eu para duvidar? Quem sou eu para não crer? Quem sou eu para não saber que o tempo de Deus é perfeito e que a manifestação divina do Pai, do Senhor, irmão, está falando e alertando muitas pessoas para que voltem para Ele. Mas, senhores, não querem entender nem acreditar. O que posso fazer? Nada mais, nada menos do que ficar tranquilo. Já cumpri com a minha parte de alertar. Já cumpri com a minha parte de dizer às pessoas que orem, que busquem a Deus. Fiz com que mandassem a mensagem para Donald Trump, para Marco Rubio, da parte de Deus, o que o Senhor me deu, para que a mensagem chegasse. Infelizmente, tem gente que não presta atenção. Infelizmente, tem gente que não irmão, que não busca a Deus, que não busca o Senhor, que não obedece. Essa é a palavra, que não obedece. Então, eu oro a Deus por Donald Trump. Oro a Deus, irmão, pelas pessoas, para que Deus tenha misericórdia delas. Sempre que faço esse tipo de vídeo, irmão, faço isso com pesar. Por quê? Porque eu sei perfeitamente onde tudo isso vai acabar. Já me foi revelado. Uma coisa é que eu não queira te contar, porque há coisas que Deus não me dá permissão para dizer, a menos que Ele me diga. Que eu diga. Sim, Ele me diz isso só para mim, mas há coisas que Ele me diz para não dizer, e há códigos espirituais que eu não viu, porque eu gosto de respeitar a Deus e os parâmetros que o Senhor define para mim na profecia. Eu não profetizo para buscar a Deus. Eu não profetizo para agradar as pessoas, para que me respeitem, não. Falem o que quiserem, irmão, bom ou ruim. Continuarei falando e fluindo no que Deus me deu, pois abençoo quem ora por mim. Abençoo essas pessoas que me cobrem com suas orações. Abençoo também aqueles que me amaldiçoam e aqueles que me perseguem, que Deus tenha misericórdia deles. Mas é como disse Isaías, quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa mensagem? E sobre quem se manifestou o braço do Senhor? Infelizmente, a maior parte do mundo está errada. Não permitem que o braço de Deus se manifeste a eles,
nem acreditam no anúncio de Deus, através da sua palavra e através do seu profeta. Então o que o Senhor fará? Entregá-los à perdição, assim como o Senhor falou a Isaías, que entregava aquele povo à perdição e permitia que se dispersassem. Você ainda está aqui. Então, com algumas pessoas, não é o diabo, é o próprio Deus quem está provocando esse tipo de situação. Como, por exemplo, no Irã. Isso é algo, irmão, até bíblico. Tem que acontecer, tem que ocorrer. Lembra quando profetizei a morte do Ayatollah no Irã? Sabe por que fiz isso, irmão? Deus me disse, fala que esse homem vai morrer. Fala que esse homem vai perder a vida. Fala que esse homem será destruído por perseguir o meu povo dentro do Irã. Porque dentro do Irã há cristãos. Em todos os países do mundo há cristãos que estejam escondidos para não serem enforcados. Esses são outros 500. Porque tem gente que nem sabe onde está, irmão, e acha que todos são iguais a eles, só criticando e falando besteira. Murmurando de homens e mulheres de Deus. Não. Tem pessoas, irmão, que agora mesmo estão levando o evangelho. Missionários, homens e mulheres de Deus. Pagando um preço, indo a lugares que podem custar a vida deles. Eu já entrei em lugares, irmão, que você nem imagina, que nem todo mundo entra. Eu já entrei em lugares e fui pregar onde nem todo mundo vai. Lugares que estão cercados, irmão, de crime organizado. Lugares que estão cercados de gangues. Lugares onde há terroristas. Lugares, irmão, porque já estivemos no Oriente Médio. Já estivemos, irmão, em quase todos os países da América Latina. Faltam uns 4 países para eu conhecer toda a América Latina. Já fui a lugares onde muita gente nunca vai entrar. Por quê, irmão? Porque eles estão tranquilos pregando no ar-condicionado de igrejas com milhares de pessoas. Isso não está errado, senhores. O problema é que tem gente que não vai se esforçar nem um centímetro para que pessoas que ainda não receberam o Evangelho recebam o Evangelho. Esse é o tipo de gente que fica em casa, entre 4 paredes. Deus cobrará dessa pessoa. Por isso, pregue para alguém. Proclame que Cristo vem, proclame que a vinda de Cristo está próxima. Que somente em Jesus há salvação, que somente Deus tem a última palavra. E pode fazer coisas grandiosas, mudando a vida de muitas pessoas. Então, irmão, estamos nos últimos dias. Cristo está vindo. O fim está à porta. É o momento de crer em Deus. É o momento de entender que estamos nos últimos dias. E que o Senhor está chamando ao arrependimento, que o Senhor está chamando ao arrependimento, que o Senhor está chamando para voltar-se para Ele, para buscar a Jeová agora, mais do que nunca, senhores, porque estamos nos últimos tempos. Pois eu, como homem de Deus, alerto sobre o que Deus me diz, para que muitas pessoas que sei que vão me ouvir no Irã, porque eu sei que tem gente do Irã que me assiste, e por isso, irmão, muitos foram salvos, porque ouviram a palavra de Jeová. E essa desgraça, irmão, foi ordenada por Donald Trump. Ele deu a ordem, sim, estava quase apertando o botão vermelho. Deus usou esse homem, irmão Dan Cast, que foi um instrumento de Deus, que Deus colocou no coração dele para que ele estivesse lá naquela noite, para dizer não a Donald Trump. Por isso houve uma reunião, senhores, para tentar tirar o poder de Donald Trump, porque era muito perigoso o que ele faria. Eu disse em vídeo, mas ele não ouviu. Espero que tirem dele o poder que querem tirar dele. Por quê? Para que aprenda a ouvir os profetas, para que aprenda a ouvir a voz de Deus. Ao não aprendermos a ouvir, ignoramos a voz de Deus, lembremos que acima de Deus não existe ninguém. E que temos, irmão, que fazer as coisas no tempo de Deus. Sei que meus vídeos chegam até ele, mas sei que o homem não dá atenção a outras coisas. Se ele dá atenção, ele ouve. Tio, converse com ele. E não as faz. Mas tem outra, irmão, que se deixa cegar. Se deixa cegar, irmão, pelas idiosincrasias. Emoção e Deus não tem relação. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Ou você vai pagar caro por isso. Qualquer pessoa, qualquer um que esteja me ouvindo, tem que aprender a ouvir a voz de Jeová, a voz do Senhor. Então, é momento, irmão, de nós voltarmos para Deus. Por favor, dê um like no vídeo. Compartilhe com um amigo e inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Por quê? Porque estamos nos últimos dias. Dias difíceis e adversos estão chegando. É aí que eu digo a você, irmão, que ore, que busque a Deus, que se santifique, porque dias difíceis estão chegando, mas dias intensos também virão, em que todo aquele que não estiver firme na brecha será sacudido como uma vara, como uma folha de árvore.
como quando o vento sacode as varas de trigo. Senhores, é tempo de voltarmos para Deus, de buscar ao Senhor. Porque vivemos os últimos tempos. Talvez hoje não foi concedido a Ele, mas Ele vai procurar um jeito de conseguir. Lembre-se que Ele é o presidente, e eu não tenho nada contra Ele, irmão. Mas eu não sou político. Sei que muitos vão dizer, mas você profetizou, mas você, o que você quer que eu faça? Eu te disse, eu não sou político. Nem sou contra, nem sou a favor. O profeta não é político. Você vai ver muita gente por aí falando besteira, jurando ser profeta, e não tem nem a fé de um profeta, falando irmão de presidente, de favores. Alguém fala contra, mas não sou assim. Digo o que Deus me diz. Tão certo como vive o Senhor, só falo o que Ele me disser. Isso eu vou dizer. Tão certo como vive o Senhor, o que Deus me falar é isso que eu vou dizer. Não faço média com ninguém, nem bom, nem mal. Sou etéreo, sou parcial. Estou em um ponto médio. Nem sou daqui, nem sou de lá. Sou do reino dos céus. E falo a mensagem de Deus, exatamente como Deus me deu. Por isso se cumprem, assim como esta profecia acabou de se cumprir. Donald Trump diante do botão vermelho. Prestes a tomar uma decisão. Vou deixar o link do vídeo para você, vou deixar nos comentários. Onde profetizamos que esse homem, irmão, ia fazer isso, ia mandar fazer, irmão. Tínhamos que orar para evitar que isso acontecesse. Ouça o que Deus me disse no vídeo, é uma profecia condicionada. Se orarem, não vai acontecer, pois Deus buscará uma solução. Se não orarem, parece que as pessoas me ouviram, irmão. E tem gente que está orando pelo Irã, tem gente que está orando por Donald Trump. Ouviram o vídeo e oraram. Deus colocou aqui o alto militar Dan Cass, que disse não, mas é preciso seguir orando, pois se pararem, senhores, ele buscará uma forma de dar a ordem. Ele vai tentar dar a ordem. Eu não quero estar no lugar do Irã, nem dos Estados Unidos, porque isso pode levar à Terceira Guerra Mundial. Simples. Que Deus tenha misericórdia. Vamos buscar a Deus. Vamos nos revestir do conhecimento bíblico. Vamos nos santificar, porque dias difíceis estão chegando, senhores. Dias adversos estão chegando. Dias estão chegando em que as pessoas, irmãos, vão desejar. Onde as pessoas vão querer que a palavra de Deus esteja, mas a palavra de Deus já não vai mais estar. Essas são coisas que eu não posso ficar calado. Tenho que falar, porque depois, irmão, esse líquido vital, se essa tragédia viesse para acontecer, e eu não tivesse falado o que falei, o que Deus revelou, o que profetizei e o que ocorreu, irmão, naquela Casa Branca. Donald Trump diante do botão vermelho. Se orassem, Deus impediria. Se não, ia acontecer. Se eu não alertasse, ninguém oraria. E o que ia acontecer? Iam lançar a bomba no Irã. Porque Deus não ia colocar no coração desse homem. Deus não colocaria no coração desse homem que dissesse não a Trump. Vocês estão entendendo como as coisas funcionam, senhores? Vocês estão entendendo? Um justo que ore. Apenas um. Às vezes, Deus só quer alguém que diga, não faça isso, para que Deus encontre empatia nele. O que Deus quer é uma pessoa que diga, Senhor, ainda não acabou a empatia. Ainda não acabou. O homem de bom coração diz, não faça isso, aqui estou eu como prova disso. E Deus para. Deus diz, uau, pelo menos dessa semente desse homem. Dessa semente, dessa mulher eu posso tirar uma geração que me honre. Porque ainda existem homens bons. Ainda existem mulheres boas. Então, por isso nunca vou me calar. Sofro muita perseguição. Muitos malucos, muitos pokémones, desbloqueados, procurando atenção, falando besteira de mim, e eu nem dou bola. Gente, muito menos respondo, porque não vou dar atenção, não vou dar os 3 segundos, os 15 segundos de fama que eles estão procurando. Então, gente, é hora de entender. Estamos nos últimos dias reconhecendo que Cristo está à porta. Voltarmos para Deus e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ore por Donald Trump, ore pelo Irã, ore por mim. Ore pelo seu governo, ore pelo seu país, porque dias difíceis estão chegando. Deus te abençoe, Deus te guarde. Curta o vídeo, compartilhe isso com alguém. Siga-me no Facebook para oração como Profeta Dione de la Rosa. Instagram, Profeta Dione de la Rosa. Facebook, Profeta Dione de la Rosa. TikTok, Profeta Dione de la Rosa. Me escreva, estarei orando por você. Lembre-se, se alguém te pedir dinheiro em meu nome, não sou eu. Não temos orfanato, são contas falsas. Denuncias,
que bloqueias. Deus te abençoe. Shalom a Deus. Obraia.